Como seria se nós pudéssemos saber o que passa na cabeça do outro? E se a gente pudesse entrar ali e descobrir? Você nunca teve essa vontade? Foi um amigo que em uma só frase me motivou a desenhar essa fala aqui hoje para você. Em uma conversa sobre política, direita, esquerda, nesses tempos tão difíceis de desentendimento, ele olhou para mim e disse: eu queria saber o que passa na cabeça desses caras. Eu pensei um pouco e respondi: eu sei, e eles devem estar fazendo exatamente essa pergunta agora para você. Na verdade, o que nós queremos é entender o outro. Por que pensa de uma determinada maneira? Porque às vezes é tão diferente das nossas ideias. Por que tanta raiva? E a conversa naquele dia com aquele amigo era para sabermos o que podemos fazer, eu, você, todos nós, para que o mundo diminua essa polaridade grosseira, cenas de ódio, medo. Como fazer para que as crianças, os jovens e todos nós possamos viver num mundo melhor? Pensar sobre isso é o convite que eu faço agora aqui para você. Meu nome é Jacir Leal, sou médico e vou tentar explicar aqui para você em poucos minutos como nós funcionamos, as diferenças entre algumas das nossas estruturas cerebrais, por que montamos também uma mentalidade às vezes tão complicada e, no caso dessa apresentação, por que posicionamentos políticos colocados mais à esquerda ou à direita e, principalmente, como sair dessa batalha diária por um lugar ao sol. Esta fala aqui hoje também irá te ajudar muito a entender o seu marido, a sua esposa, seus filhos, amigos, colegas de trabalho, aquela pessoa difícil e, principalmente em nossa proposta, entender o inimigo. Importante entender o inimigo, este grande outro, e por que não, entender a mim mesmo? Talvez eu seja o inimigo. É nossa obrigação tentar saber o que nós fazemos e também saber por que nós fazemos. E para mim uma das saídas passa pela compreensão, compreender o outro e compreender a si mesmo. Nós precisamos acreditar em mim, em você, acreditar na vida, na natureza, no universo, na bondade. E desse modo se tornar capaz de compreender os relacionamentos, como as coisas funcionam. E se você acredita e compreende, começará a dar novos significados para as coisas que enxerga no mundo. E assim se tornará capaz de fazer novas e melhores escolhas. Eu quero iniciar com uma tese. Talvez seja em parte uma ousadia minha, mas eu tenho uma tese. A imensa maioria das pessoas são boas. Elas vivem, elas amam, elas sonham, elas estudam, trabalham, sobrevivem. A maioria das pessoas que são boas são silenciosas. O mal é barulhento, mas o bem predomina. Agora, uma pergunta importante: quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Nós somos uma história que contamos a nós mesmos e acreditamos nela. Nós somos uma história desde o início das nossas vidas, a partir do que fomos capazes de sentir, conhecer, aceitar. Nós somos o lugar no universo onde nascemos. Nós somos a nossa casa, o bairro, a cidade, o país. Nós somos a família onde crescemos, os vizinhos, a escola, a comunidade. Somos a nossa religião e tantas histórias ouvidas e contadas. Nós somos os amores, os romances, os sonhos, as expectativas. Nós somos vida, mas também somos as nossas dores. Somos a maneira de conquistar o que precisamos, os ganhos e as perdas. Essa é toda a nossa história que vai nos construindo. Nós somos, portanto, uma história. Nós também somos um mito. Nós somos uma narrativa. Nós somos o que pensamos. Isto encontra-se na subjetividade de cada um, isto é, aquilo que você sente que é na sua mentalidade e nos relacionamentos vão criando todos esses aspectos. Quantos são os contos possíveis de nós mesmos? Se você perguntar para alguém quem é você, o que ela vai contar, cada um faz uma leitura desta própria narrativa a partir da sua visão do mundo. E se nós somos diferentes a cada instante, nós sempre podemos mudar para melhor. Nós construímos o que conhecemos e isso nos dá a segurança que desejamos manter. A nossa identidade é dinâmica, ela muda, ela cresce. E numa identidade dinâmica eu quero perguntar para você, e quem é esse aí? Este é o outro, é a outra história, que cresceu em outra casa, bairro, cidade, país, que veio de outra família, vizinhos, escola, comunidade, com outra religião, mitos e tantas histórias, outros amores, romances, sonhos, expectativas e outras dores, outras maneiras de conquistar o que precisa, com ganhos e com perdas. Nós somos diferentes, porém somos iguais nas necessidades humanas de afeto e grandeza.
Então as diferenças são as maiores riquezas que nós podemos encontrar. Nós não somos o mundo lá fora, nós somos o mundo aqui dentro, dentro de cada um de nós. O lá fora é uma grande ilusão, é a soma da subjetividade de cada um. E o que eu penso sobre a vida comanda o que eu sinto, são os meus pensamentos que comandam as minhas emoções e determina o meu destino. Nós não somos o mundo lá fora, somos o mundo que construímos aqui dentro. Lá fora estão os relacionamentos e aqui dentro o que nós sentimos nesses relacionamentos. Mas o que sentimos? Nós temos medo do diferente, nós temos medo da outra história e nós temos medo de perder a nossa. Muito bem, nós pensamos errado, porque felicidade é o que eu escolho pensar a cada encontro com cada pessoa. Então, ao invés disso, eu preciso ter o quê? Curiosidade sobre o diferente. Eu quero conhecer a outra história. Eu quero respeitar o outro e ter coragem para aprender. Aprender a pensar é uma escolha. O que sentimos é consequência desse pensamento. Então aqui está a nossa identidade, a sua identidade, a minha identidade. Quais sentimentos trazem simpatia? Simpatia é você estar junto com esse sentimento. É um sentimento agregado que vamos buscar em raízes primitivas, como a compaixão, que é um primitivismo da proteção, a justiça, que é o merecimento, a partilha, que traz o equilíbrio, o pertencimento, a sensação de grupo, a hierarquia, a sensação de ordem e o sentimento de respirar liberdade. Então, simpatia é uma palavra muito importante que significa exatamente isso, é estarmos juntos, compartilhar afinidades. Então, vamos compartilhar afinidades com várias pessoas. Só que nesse compartilhar afinidades com outras pessoas, sempre vai aparecer alguém um pouco diferente. E no mundo, as pessoas sempre são diferentes. E este que eu quero apresentar para você agora é o outro. Então nós criamos automaticamente uma antipatia, contrário da simpatia. Eu não quero ele junto comigo, porque não tenho compaixão, justiça, partilha, pertencimento, hierarquia e liberdade. Ele é muito diferente e me traz ameaça. Então o que eu preciso sentir? Empatia pelo outro, que diferente da simpatia que estar junto. Empatia é como se eu mergulhasse dentro do outro para conhecê-lo melhor, para perder o medo. Eu preciso compreender o outro, mas antes eu preciso compreender a mim mesmo. Sabe por quê? Porque aqui estou eu. Eu sou o outro para outros grupos. Cada um de nós somos o outro, então nós temos que entender isso com mais carinho, com mais tranquilidade. Nós somos os outros para outros grupos. E aí nós ficamos com essa cara, nossa identidade, para outras pessoas que também não querem pensar, porque assim eles nos veem. E assim nós vemos os outros, vemos a eles. Agora, é assim que nós somos? Então por que será que é assim que eles seriam? Então será que é assim que eles são? Não, é tudo uma ilusão. O que nós podemos fazer com relação a tudo isso? Aprender a conviver com o diferente. Conviver é viver com a pessoa, com o diferente. Para isso eu preciso conhecer o diferente e trará mais uma vez compaixão, justiça, partilha, pertencimento, hierarquia e a liberdade para respirar. Então nós falamos até agora da formação da nossa mente, da nossa estrutura, do local, dos lugares onde vivemos e crescemos. Vamos falar um pouquinho do nosso cérebro, que também tem características importantes. Dá uma olhadinha dentro do cérebro, ali tem uma pequena estrutura chamada amígdala. A amígdala é responsável pelas nossas emoções, é a porta, como se fosse um filtro para nos defender do nosso medo. Algumas pessoas têm a amígdala pequena, com uma pequena dificuldade de autoproteção, isto é, esta pequena capacidade aumenta a ousadia, porque são pessoas que não sabem se proteger e elas são mais cosmopolitas, elas vivem mais no mundo, elas têm menos medo, elas estão mais afeitas à diversidade, à experimentação. Por quê? Porque são mais ousadas, elas têm mais condição de praticar partilha, com maior compaixão e mais justiça para todos. Eu não tenho tanto medo do outro, então eu vejo muito mais o mundo para os olhos do outro. E são pessoas mais liberadas. Por outro lado, se eu tenho uma amígdala grande, essa amígdala me dá maior capacidade de autoproteção e menor ousadia. Então, são as pessoas mais provincianas, uma uniformidade
que é mais buscada do que a diversidade, a manutenção das coisas como elas são, mais do que uma experimentação do diferente, menos partilha porque eu tenho mais receio de perder aquilo que eu já conquistei, menor compaixão, eu não consigo enxergar um melhor o outro, tenho mais justiça dentro do próprio grupo, que são as pessoas mais conservadoras. E essas pessoas mais conservadoras, diferentes das liberadas, nada mais é do que uma amígdala maior ou menor. E assim nós colocamos rótulos no diferente. Então nós temos pessoas de esquerda, pessoas de direita, quando você trata politicamente nesse aspecto. Recordo agora da minha tese. A maioria das pessoas são boas, elas são apenas diferentes. Temos uma outra estrutura dentro da nossa cabeça, que é a corte cingulado anterior. Representa a bondade e o autocontrole. Então aqui está a comprovação anatômica da bondade existente em todos nós. Então as pessoas, elas são de fato predominantemente boas. Nós, todos nós, somos mistura das nossas histórias e as ações e reações frente ao outro, frente ao mundo e frente à vida. Então onde é que estaria o problema? O problema está no caráter. O problema está na formação dessa estrutura de pensamento de cada um de nós. Existem pessoas de mau caráter de todos os lados, de todas as cores, de todas as espécies. E também na maturidade. Eu tenho uma responsabilidade sobre o meu filho, sobre a minha filha, sobre os mais jovens. Nós precisamos aprender. E esse aprendizado que é feito ao longo da vida, que vai construir esse caráter e vai potencializar a maturidade. E aí precisamos de treinamento para esse preparo cada vez maior. Fato é que nós somos uma bela mistura. Então vamos encarar o problema? Vamos dar uma olhada de frente para o problema? Podemos sim ter uma história mal construída. Eu preciso saber como está a minha história, quanto de medo está carregado dentro das minhas ações e do meu comportamento. E o medo é importante porque nós imaginamos coisas terríveis lá fora no mundo. Então o medo faz enxergar um inimigo no outro, faz enxergar maldade que muitas vezes não existe. E as pessoas são falhas, o que justifica os nossos preconceitos. E aí, de acordo com o despreparo de cada um de nós, trazendo desconforto, repulsa e ódio. Quanto maior for o despreparo, maior o desconforto, a repulsa, o ódio, o medo. A maldade vai ser consequência. Tão importante o nosso preparo. Eu sinto nojo do diferente. Nojo é uma emoção primitiva. E isso tudo faz com que eu acredite na minha, entre aspas, verdade, e eu vou seguindo a vida brigando com o diferente, sem procurar entendê-lo ou compreendê-lo. Eu preciso tirar tudo isso da minha vida e pensar como então eu posso vencer o mundo. Em primeiro lugar, vencendo o meu próprio medo e esquecendo os rótulos que eu dei para o outro por diferente. Veja, ele também está me rotulando, então eu preciso compreender, vamos entender que acreditar na vida, acreditar no outro, acreditar nos relacionamentos, no mundo, na natureza, no universo, me torna capaz de compreender como funcionam os relacionamentos, como funciona a vida, como funciona o outro. Aí eu passo a dar novos significados e faço novas escolhas. E aqui então eu posso entender. Nós somos a história que contamos a nós mesmos e acreditamos. Nós não somos o mundo lá fora. Nós não somos rótulos. Nós somos pessoas de carne e osso que têm sentimento, coração, mas precisa muito ter pensamentos de qualidade. Nós somos, portanto, o mundo aqui dentro. Nós somos os nossos relacionamentos, que é aqui que nós construímos a nossa história. Somos famílias e somos muito mais do que nós imaginamos. Eu preciso viver com intencionalidade. Então, se o mundo é uma ilusão, nós somos a magia que tanto falta. Então, para terminar com a pergunta que motiva toda essa apresentação, o que passa na cabeça do outro? Tudo o que permitir ser capaz de pensar, agir e somar. Obrigado.